E Jesus dizia, cara, meu reino Quem quiser ser o maior será o menor, quem for o menor pois será muito o bem. maior. Aí nessa hora aqui, Jesus ressuscitado, já sabendo de tudo, aí Pedro disse, agora eu vou fazer as perguntas. Aí diz, Jesus, o que é que vai ser de mim? Ele é melhor você não saber não, hein? Aí Jesus dizia, ô Pedro, eu vou na frente, vou preparar um lugar. Aí Pedro não gostou muito da pergunta, né? E disse, e João? Não, o do próximo lá. O outro. E de fulano. Aí Jesus disse a mesma coisa. Aí como Jesus percebeu que ele ia sair perguntando um por um, Jesus disse, olha, vocês irão comigo para a morada que eu estou preparando. Mas aí Pedro notou que o movimento de mão de Jesus envolveu os 6, mas não envolveu João. Aí Pedro disse, e quanto a ele? Aí Jesus, meio sem saco, disse, o que importa a ti se eu quero que ele fique até que eu venha? Eu não quero que ele morra até que eu venha. Então, aí surgiu, a Bíblia diz, surgiu uma lenda de que João não iria morrer. Isso, até a vinda É daí que surge o vampirismo. O vampirismo acha que João foi o primeiro vampiro que ele descobriu que vive para sempre bebendo sangue dos outros. Devido a isso, espalhou-se entre os cristãos que João não morreria. Que João não morreria até a vinda de Jesus. Então, como João era o último e único remanescente de todos que haviam convivido com Jesus, todo mundo ia fazer uma visita a João e dizer, João, quando é que Jesus vai chegar? João, não é vergonha para você não, olha. Marcos, que nem da apóstolo era, produzia um evangelho. Entendi. Lucas, que nem conhecia Jesus também. Mateus, tudo bem, era apóstolo, mas você era assim com Jesus e não vai escrever um evangelho. Mas por que João não escreveu o evangelho? Porque ele não sabia responder esse troço. Quando é que Jesus ia chegar? Mas aos 90 anos ele escreveu. E o espantoso é quando você compara o evangelho de João, Mateus, Marcos e Lucas, você vê capítulos 13, 19, 17 de Mateus, Lucas e Marcos, todos os anúncios que Jesus fez em vida quanto à futura vinda dele. Em João você não encontra uma citação. É o único evangelho que não fala na volta de Jesus. Por quê? Porque esse assunto traumatizava, é o que a gente sabe na espiritualidade. Mas aí acontece um fato totalmente estranho. Próximo aos 100 anos, aí tem o Apocalipse. Ele escreve o Apocalipse que fala só sobre a vinda de Jesus. Para compensar. Para compensar. Certo? Talvez tenha pedido. Para compensar. E você acha que o Apocalipse realmente foi recebido ali na mediunidade e é sinal de coisas reais do mundo espiritual? Exato. Na minha perspectiva. Mas você acha que ali tem coisa que vai acontecer ainda ou já aconteceu tudo? Quase tudo. Falta um detalhezinho? Eu posso esclarecer agora. Tá? Na minha perspectiva, qual é a diferença do Apocalipse enquanto o livro... A gente nem chegou ainda em Constantino. Não chegamos, rapaz. Quantas horas você tem hoje aí, Vilela? Estamos tranquilos aí. Tem comida, tem bebida. Mas nem começou aqui ainda. Como é que faz? Quando o Apocalipse foi produzido, a perspectiva do Apocalipse era ser aquele livro profético. Porque assim, a profecia, para quem estuda profundamente profecia, há um preceito lógico de que a profecia predispõe, mas não impõe o fato. Sim. Ou seja, a profecia anuncia. A boa profecia é aquela em que, quando é anunciada, as pessoas escutam, respeitam, se modificam, aí a profecia não acontece. Exato. Essa é a boa profecia. Sim. A profecia dolorosa é quando alguém dá um aviso, a turma não leva a sério, e esse alguém era Javé, dando os avisos dele, os anjos dele, sei lá. Então, assim, qual o problema? O problema é que nesse contexto, quando você vê no início do Apocalipse, qual é a tristeza de João que foi levado a um ambiente pelo tal anjo que o obrigou a escrever aquilo? Do Senhor. Ele viu o Senhor, o Javé, ou seja lá quem fosse, sentado num trono, os 7 livros selados com as profecias feitas. Ninguém era digno de abrir. E ninguém era digno de abrir, nem o próprio Javé. Mas é o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, que morreu e morreu, Jesus é digno. Ou seja, isso aqui está querendo dizer que de todas essas figuras, só o Jesus ressuscitado teria condições de, dentre todas as profecias vaticinadas, que poderiam acontecer ou não, mas o Apocalipse seria o livro que diria, escolheria, distinguiria as profecias que inexoravelmente iriam acontecer. Então o Apocalipse inevitável, né? Traz essa marca da inevitabilidade, da inexorabilidade. Sob essa perspectiva, no estudo que eu fiz,
Eu publiquei isso num livro chamado Recado Cósmico, uns meses depois da queda das torres do World Trade Center, né? 2001. 2001. Na minha perspectiva, nós temos 3 eventos antes da chegada iminente da Jerusalém Celeste, que Sim. seria exatamente o tal Rockma, Sim. ou Sofia, que seria o ser que, em tese, teria produzido o humano Jesus, iria se apresentar à Terra, cumprindo assim a palavra de Jesus, já que ele disse, eu vou voltar, mas não nascendo como ser humano, mas sim na minha condição celeste. No Apocalipse, na carta a Filadélfia, o próprio anjo fala com que João diga que o novo nome de Jesus será conhecido, mas o novo nome é o Rockma, ou seja lá o que for. Mas, concluindo, capítulos 17, 18 e 19, diz da queda da Babilônia. Sim. Essa parte é interessante. Fala de que a Babilônia cai assim, ó, pá, ou seja, a queda das 2 torres do World Trade Center, e diz o que? Os navios e navegadores e mercadores E vem a tristes fumaça, vendo a né? fumaça do incêndio, ou seja, é aquela cena, né? Capítulos 17, 18 e 19 Esse é o do primeiro evento Apocalipse. dos Primeiro 3? evento. Tá. Segundo, os reis da terra entram em guerra devido à queda da Babilônia. Guerra do Afeganistão, guerra do Iraque. Ucrânia agora. Estados Unidos querendo invadir o Irã. Aí você para. Aí vai para o capítulo 11. Aí surgem as 2 testemunhas do Senhor anunciando. As testemunhas morrem, ressuscitam, e depois disso o 7º anjo toca a 7ª trombeta e todos os olhos de viventes na terra verão vir por sobre as nuvens a Jerusalém Celeste com Cristo, blá, 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 Que aí blá. vence o anticristo, a besta, o falso Aí, profeta. toda essa A confusão. trindade né? do capeta. Então, assim, na perspectiva do meu estudo, Sim. que não é meu, foi aí é coisa da Um espiritualidade. quebra-cabeça envolve ali que tem que montar, né? isso. Então, nesse livro chamado Recado Cósmico, na sua segunda parte, eu apresento isso aqui, que já estaria cumprido, faltando apenas o toque da 7ª trombeta. Ponto. Se isso for verdadeiro, nós estaríamos vivendo a iminência Desses eventos desse históricos, evento. né? Mas só antes da gente chegar no Constantino, que eu tenho interesse também, e nessas partes do Evangelho, principalmente no Evangelho de João, que fala claramente que Cristo é o Deus que criou todas as coisas, o antigo, que ele estava junto com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Aí tem um problema. Então, Por quê? nessa doutrina fica problemático o negócio. Porque Mas- você assemelha Cristo a Yahvé. Na verdade, a primeira heresia foi o Marcião que falou que Cristo e Yahvé são coisas diferentes, né? Exato. Mas Que assim, não é o que eu creio. Para mim é tudo o início do é evangelho, igual o sovaco e axila. o início do evangelho de João, ele é estranho, É. porque ele diz, Pra essa no linha princípio, Pra mim é legal. é né? estranho. É. No princípio era o verbo estava com Deus. Ele poderia dizer, no princípio era Deus, É, Deus criou o verbo, sim. se Deus for maior que o verbo, for mais importante, ele deveria dizer, no princípio era Deus, Deus criou o verbo, mas ele diz, no princípio era o verbo. Verbo. O verbo estava junto a Deus. Deus. Blá, 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 e sem o verbo nada Nada foi feito, se fez. Ou seja, o verbo é mais importante que Deus? É o próprio Deus, né? É, Eu acho que sim, né? mas é mais importante que o Deus? Ou seja, Acho nós estamos que falando aqui de Pede igualdade, né? Esse é o problema. A gente, cada um aí acha o que, o que pode. Então, assim, mas é estranho. Porque É João, interessante, né? João aqui está dizendo que o verbo é maior do que Deus, no sentido de fazer algumas coisas, pelo menos. Há um reconhecimento tácito de que foi Deus que criou tudo, ou o Criador, mas sem o verbo a Não criação tinha não criado. teria criado. Então, isso é meio estranho. Aí você vai ler essa confusão toda na mitologia ariana hindu, entre Vishnu e Brahma. Sim, sim. Mas, Tá. indo para a sua pergunta, o Evangelho de João, ele é tido por alguns como gnóstico, porque exatamente ele faz a diferenciação, você falou em Marcion. Marcion foi um cara que surgiu no ano 140, que produziu uma super igreja no século II, e que dizia o quê? Que existiam 2 deuses, um criador e um legislador. Aí começa essa coisa gnóstica, que dá continuidade ao trabalho de Maria Madalena. Então, assim, no século II, já existia os paulicionistas, que era a turma que seguia as epístolas de Paulo, os
helenistas gregos, os gnósticos, ou seja, o cristianismo já estava dividido em vários segmentos. No século II a gente tem Irineu, o bispo de Lyon, que começa a brigar com os gnósticos, surge Orígenes, dá uma nova visão ao cristianismo. Vamos logo para o século III para ver se a gente chega em Constantino. Os pais apostólicos surgem com a defesa do cristianismo, né? A defesa das via críticas, né, gregas, Irineu de Lyon. É um debate filosófico teológico. Em torno da igreja que Marcion fundou no ano 140, que tornou-se a igreja mais importante da época. Lembrando, aqui não existia papa ainda, tá? Lógico. Eram várias igrejas, cada um com um bispo, disputando uma com a outra.